pessoal, bem-vindo ao meu canal Cássia Iris Prof. E hoje nós vamos falar sobre os termos essenciais da oração, que são o sujeito e o predicado. A pedido aí dos meus alunos, nós vamos começar uma jornada aí na análise sintática e nós vamos começar desde o zero, pessoal. Então, se vocês querem mesmo aprender como fazer a análise sintática, sigam este canal, que eu vou começar do zero, ok? E antes de começar a explicar aqui, eu gostaria de perguntar se vocês já estão inscritos nesse canal, vocês já ativaram o sininho e se vocês estão compartilhando o conteúdo aí com seus amigos, porque olha só, muitas pessoas vão agradecer de receber esse vídeo, tudo bem? Então vamos lá. É o seguinte, gente, então para que haja uma oração, uma frase, um enunciado, tem que ter dois elementos essenciais. Tem que ter um acontecimento e tem que ter algo ou alguém que pratica aquele acontecimento. Mas às vezes não tem ninguém para praticar aquela ação. E como que se faz? Como que eu faço essa análise, professora? Então é o seguinte, nós temos aqui dois termos que são essenciais, tá? Que é o sujeito, aquele que pratica a ação, e o predicado, que é a própria ação. Às vezes nós estamos falando aqui de ação, mas nem sempre nós vamos nos referir à ação, tá? Às vezes pode ser apenas um estado, por exemplo. Mas não vem ao caso. Agora nós estamos vendo aqui estes exemplos, tá bom? Então, como que tudo começa? Gente, sempre comecem pelo verbo, tá? Já é bíblico a questão do verbo, né? No princípio era o verbo e o verbo se fez carne, não é verdade? Não é no princípio era o adjetivo e não era, né? Era o verbo. Então, para análise sintática, o verbo é o núcleo de quase tudo, ok? Então, primeiro nós vamos achar o verbo. E como que nós vamos achar o verbo aqui? Então, nós temos essa frase, os garotos e as meninas compraram picolé. Então, qual é o verbo? Compraram, né? Então, nós temos o verbo aqui, compraram. Pronto, achei o verbo. É muito importante que vocês tenham noção do que é um verbo. Por isso que antes da análise sintática, nós estudamos as classes de palavras, né, pessoal? Para vocês saberem o que é verbo, o que é um pronome, o que é adjetivo, o que é substantivo. Isso é um outro estudo, tá? Isso são as classes de palavras. Aqui nós precisamos dessas informações, então precisa saber o que é verbo. Depois que eu achei o verbo, eu vou perguntar ao verbo quem praticou a ação. Então, nós temos aqui o verbo. Então, qual é a ação? Compraram. Então, eu pergunto, quem compraram picolé? Então, como que eu vou responder? Os garotos e as meninas. Então, os garotos e as meninas seriam o sujeito da minha oração. E aqui nós temos ainda um sujeito composto, mas isso nós vamos explicar no próximo vídeo, tá? Esse aqui é o sujeito. E depois, o que sobrou, olha aqui, pergunte ao verbo quem praticou a ação. Perguntamos. E aqui, o que sobrar é o predicado. Então, o que sobrar aqui é o que? O meu predicado. Meu canetão aqui não está certo. Outro caso. Vou trocar aqui o canetão, pessoal, porque esse azul tá fraco. Quebraram a janela, os garotos e as meninas. Aqui eu também vou ver aqui qual é o verbo. Qual é o verbo? Quebraram. Então, eu vou perguntar, quem praticou a ação de quebrar? Quem quebraram a janela?
os garotos e as meninas. Então, nós temos aqui o sujeito novamente, o sujeito composto, né? Depois nós vamos explicar o que é esse sujeito composto, porque nós temos aqui dois núcleos, garotos e meninas. Mas isso seria na próxima aula sobre os tipos de sujeito, ok? E o que sobrar, então, o que eu achei o sujeito e o que sobrou da minha oração é o predicado. Certo? Pessoal, easy peasy lemon squeezy. Muito fácil, não é verdade? Achar o sujeito e achar o predicado. E aí, o que vocês acharam? Fácil? Difícil? Deixa aqui nos comentários, ok? E vejo vocês no próximo vídeo.